Dando continuidade, pessoal, da aula número 5, vamos trabalhar agora com fundações indiretas, né? Profundidade superior a 5 metros. Então você já percebe que você procura no subsolo um local onde você tenha uma resistência, né, para a sua edificação, né? E isso aqui é um procedimento muito caro e fatalmente vocês não vão precisar trabalhar com uma estrutura tão pesada assim. Caso precise, é bom vocês contratarem um engenheiro geotécnico que ele irá te dar uma assistência técnica bem especializada e que é bastante importante para depois você não ter dor de cabeça, ok? Então eu mandei um vídeo para vocês que vocês já estão de posse dele e vocês têm vários tipos de fundações profundas, né? Então aqui nós temos estaca de concreto ou madeira, tubulões concretados, né? Isso aqui são tipos que vocês vão ver no vídeo de estruturas de fundações profundas, ok? E isso aqui, pessoal, você só vai fazer com firmas especializadas. Então, é um procedimento muito caro, porque o equipamento ele é muito caro. E vocês já acho que vocês já viram ele trabalhando aqui em várias edificações, na construção de várias edificações. Então, além de você pagar caro por esse equipamento, você também tem que pagar o deslocamento dele. Ou seja, se esse equipamento está trabalhando lá no Maranhão, para ele vir para Roraima, você tem que pagar esse deslocamento, essa mobilidade dele, tanto na vinda para cá como na volta. Então, quando você vai orçar uma edificação dessa, prepare para pagar pelo menos 30% do valor da obra, né? Da obra que você for trabalhar. Então, note que a necessidade de grandes estruturas, né, é muito grande para esse tipo de fundações, né? Só se você realmente tiver um solo que com pouca profundidade você consiga chegar numa certa resistência, né? No Nordeste, a coisa melhor do mundo é você construir um edifício alto, porque tem região que você cava 2 metros, dá numa pedra, num lajeiro. Então ali já fica uma fundação natural, né? É só você enfincar a construção nesse lajeiro e pronto. Beleza? Então esse tipo de fundação, primeiro ele vai trabalhar com a questão da perfuração. Então você tem uma haste monstruosa e você vai cavar, né, até a profundidade que a sua sondagem disse que vai ter uma resistência coerente com aquela edificação. Então isso aqui pode chegar a 5 metros, 6, 7 metros, 9 metros, 12 metros e até certo caso 16 metros. Ok? Na construção do bloco 6, do bloco 7 lá da universidade, nós conseguimos resistência com 6, 7 metros de profundidade, né? E o tipo de fundação foi essa aqui, ok? Eu não sei se foi com estaca ou a estaca raiz, né? Mas depois eu procuro saber e passo para vocês, né? Aí você faz a perfuração, nessa perfuração você joga a armação de aço, né? E depois você passa por um processo de concretagem. Então você concreta esse aço, né? Quando você não quer que haja interferência com o solo, você coloca os tubulões já concretados, que é como se fosse um cano, e você só concreta interno a esse tubulão, tá entendendo? Mas se não, aí que acontece? O próprio peso do concreto ele vai penetrar no subsolo e vai criar uma resistência até razoavelmente muito boa, né? Lembrando que aqui independe da área, existe uma resistência aqui à penetração dessa estaca, mas o que conta mesmo é o atrito lateral dessa estrutura que vai evitar o recalque da edificação. Aí aqui você vai deixar uma espera para a construção dos pilares, então vocês vão colocar várias colunas dessas, então você pode fazer o coroamento, ou seja, você vai criar uma laje entre
essas estacas, né? Então faz o coroamento. A partir desse coroamento é que saem os pilares da sua construção. Então tem vários processos, pessoal. Isso é muito interessante, que vocês vão conhecer no vídeo, que eu peguei um vídeo curto para vocês já ir visualizando a máquina funcionando, o que é esse tipo de fundação. Beleza? E agora vamos para a questão de alvenaria, né? Então, a alvenaria, pessoal, ela é utilizada como uma vedação, né? Você veda um ambiente, você divide ambientes com alvenaria, ok? E ela não é um elemento estrutural, mas vocês têm a alvenaria estrutural, onde os blocos de concreto eles servem sim como estrutura. Sendo que nós sabemos que em muitos casos, né, principalmente em edificações mais rústicas, que está inserida na questão rural, né, vocês utilizam a parede como sendo um elemento estrutural. Então tem casos que vocês não colocam nem coluna, né? Muitas obras lá no Nordeste não tem coluna de concreto, é tudo na alvenaria. Então a alvenaria é um elemento estrutural. Lá tem uma vantagem de que os tijolos que a gente tem em produção lá são uma resistência muito boa. Realmente, já se você for pegar um tijolo daqui, se você for trabalhar com esse tijolo, ir para o laboratório e ver se ele segue a norma, pessoal, vocês vão perceber que está longe da resistência dele ser de norma. Então não invente de trabalhar com esses tijolos como sendo um elemento estrutural, né? Não vá colocar uma responsabilidade que eu tenho certeza que ele não tem com relação à resistência, né? Principalmente para suportar um telhado. E principalmente para suportar um telhado com telha de barro, que é muito pesado. Beleza? Mas na questão da execução da alvenaria, você tem que se preocupar com a questão do prumo, ou seja, essa parede tem que estar exatamente na vertical, tá entendendo? Você tem que também colocar o alinhamento, né? Aqui você tem uma linha que vai dar o alinhamento, ou seja, você vai garantir que essa parede está toda ela nesse alinhamento, né? De forma que fica uma coisa bem visível na questão do bem feito, né? Você olha assim, você vê assim, rapaz, esse pedreiro é bom porque você está vendo tudo em prumo, em nível e também em alinhamento. Ou seja, a parede ela tem que estar tudo no mesmo nível. Mesmo se a arquitetura exigir um desnível, esse desnível tem que ser controlado. Ok? Então, pessoal, o que é que acontece aqui? O nosso tijolo, o tijolo comercial, aquele que você compra na olaria, eles, na grande maioria dos casos, eles vêm de jazidas que não são muito apropriadas para a produção de tijolos. Então, o que é que acontece? Nós temos tijolos que, sinceramente, basta você deixar ele guardado assim, num ambiente sem proteção de chuva, a chuva vai desmanchar ele. Então tem casos muito sérios com relação aos tijolos. O que vocês têm como alternativa seria vocês trabalharem com um tijolo maciço, né? Aquele tijolo mais artesanal, que são os tijolos de 2 furos, ou o tijolo maciço. Ah, professor, mas eu lá na minha fazenda, eu tenho aquela danação de coisa que eu posso produzir tijolo. Eu não posso produzir esse tijolo maciço? Pode. Então tem as técnicas de você trabalhar com adobe, que são tijolos crus, feito com, mas você tem que ter uma certa resistência. Mas se você também fizer uma fileira de tijolos e tocar fogo, colocar lenha, se tiver lenha, você pode também cozinhar esse tijolo e ele vai obter uma resistência boa. Ah, professor, e a questão do solo cimento? Eu posso produzir o tijolo com solo cimento? Pode. Existem máquinas que você coloca solo cimento, então você pega uma parte de argila e coloca a 10ª parte em cimento, faz essa mistura e você leva para essa máquina, essa prensa e sai o tijolinho, a coisa mais linda do mundo. E tem até o caso dos tijolos que são intertravados, não precisa nem de cimento, ele já vem com um sistema macho e fêmea, que você vai organizando ele e ele vai produzindo a parede de forma bem interessante, ok? Então, essa questão de tijolo, pessoal, tem muita coisa interessante para vocês trabalharem. O que eu quero é que vocês trabalhem de forma segura. Ah, professor, eu percebo que o meu tijolo que eu produzo, ele não tem uma boa resistência. É uma boa, mas não é.
faça uma parede com tijolos duplos. Então, você aumentando a espessura da parede, você vai aumentar a resistência. Então, tem vários trabalhos, né, várias alternativas que vocês podem colocar de forma que você vá ter uma estrutura barata com um produto que você tem na sua fazenda, na fazenda que você trabalha, e que você pode trabalhar com elemento de vedação. Lembrando que na engenharia, pessoal, a alvenaria é somente de vedação. Você veda uma estrutura, uma casa, com alvenaria. Ela não tem uma obrigação estrutural. Só se você estiver trabalhando com alvenaria estrutural, né? Que eu vou ver se acho um vídeo onde você sobe em edifícios, né? Ó, tudo com alvenaria estrutural. É uma coisa rápida, muito legal, né? De fazer e fantástico, né? Com blocos, né? E eu comprei uns livros de alvenaria estrutural e o recorde na edição daquele livro era um edifício em São Paulo de 16 andares feito somente de alvenaria estrutural. E hoje eu tenho um edifício lá em Natal que é 32 andares, todo ele feito de alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural, pessoal, é uma opção muito boa, porque você faz da forma que você quer e tem uma certa, vamos dizer, tranquilidade na questão estrutural, beleza? Então, o importante de você ter uma alvenaria, né, uma vedação por alvenaria, que você tem que trabalhar com pedreiro bom, é a questão do prumo, ou seja, a parede está exatamente na vertical, a questão do nível, ela está toda ela no mesmo nível, e a questão do alinhamento, ela não ter, que a gente chama de barriga, né? Ó, o pedreiro faz, aí parece umas 5 barrigas, e você reclama e diz, não, isso aqui eu vou tirar no reboco. Ó, aí você já pede para ele pegar as coisas dele, as ferramentas e ir embora, porque não invente isso, né? Então a parede tem que ter essas 3 características bem feita mesmo, de forma que você não vai ter dor de cabeça no futuro, ok, pessoal? Então tem aqui a questão de como você assenta, né, os tijolos, né? Sempre lembrando com a questão de trabalhar, pessoal, com uma argamassa de boa qualidade, né? Tem as sugestões, sempre trabalhar com os alinhamentos, né? Ó, aqui tem as fases, né? A colocação da argamassa, né? Isso aqui é bem, você sabe, bota a argamassa, depois você assenta o tijolo e depois você tira o excesso. Hoje tem máquinas, pessoal, que faz o espalhamento dessa massa, que você não tem essa questão do acesso. Você percorre a massa por toda uma fileira de tijolo e já deixa a quantidade de massa, de forma que você coloca o tijolo, dá uma batidinha, ele já fica com a argamassa perfeita, tá entendendo? E uniformemente distribuído. Não existe a diferença de você ter um pedreiro que coloca massa demais e outro pedreiro, ou seja, porque quando você coloca 2 pedreiros para fazer os trabalhos, vocês vão perceber que um coloca mais massa, outro coloca menos massa, um coloca um distanciamento maior, outro menor, tá entendendo? Mas se você vai rebocar depois isso aqui, o que é importante para a gente é o que a gente falou anteriormente, eu ter o prumo, o nível e o alinhamento, né? Ó, se essa parede ela depois vai ser rebocada, então tranquilo. Outra questão, professor, eu quero que fique a parede aparente. Com os tijolos que a gente tem aqui, pessoal, não é interessante, porque se você tiver nessa parede uma incidência de chuva, ela vai sofrer um processo de desmanche, praticamente os tijolos vão se desmanchar. Então é sempre bom, fez uma parede, mesmo você não rebocando, você coloca um chapisco, né? Pega uma gororoba com cimento e chapisca, dando uma proteção, né, nessa parede. Então a durabilidade dela vai ser bem maior, ok? E os chapiscos, caso você for rebocar, também você precisa colocar o chapisco para ter uma aderência melhor no reboco, né, que você vai executar, beleza? Aqui eu tenho vários tipos de amarramentos, né, ó.
de tijolos, a disposição de tijolos, ou seja, aqui eu tenho uma disposição que ele chama de ajuste corrente de meio tijolo, né? Então isso aqui você tem um tijolo, a metade do tijolo trabalhando linearmente, e note aqui você tem um tijolo, então esse aqui você pode considerar como sendo uma parede de meia vez e aqui como sendo uma parede de uma vez. Perceba que a disposição, esses tijolos sendo os mesmos, mesmo tamanho, sendo que aqui você está vendo a face diferente, isso aqui, essa disposição você vai colocar quando você quer uma maior resistência, né? Que você não vai ter nenhuma coluna, nenhum travamento, nenhuma cinta, é somente alvenaria e você vai colocar um telhado em cima. Então você pode ver quando você aumenta a espessura da parede, você aumenta a resistência, beleza? Então, essa amarração você tem que ter esse desencontro com relação ao tijolo da fileira inferior ou a fileira superior, né? Ou seja, os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, ou seja, a junta que eu tenho aqui, ó, não está encontrando com a daqui, tá vendo? Está aqui. Então isso aqui obrigatoriamente você tem que ter. Porque você tem a resistência do tijolo, né, ó, quebrada, né, ó. Porque se você colocar toda a junta no mesmo alinhamento, o que acontece? Eu vou ter uma ação atuando nessa argamassa, e a argamassa ela não tem a função de suportar essas tensões. A função dela é apenas de fixação do tijolo, beleza? Então isso também é importante, né? Mas como vocês não vão sentar tijolo, vocês vão só apenas fiscalizar. Aí tem aqui vários tipos de conformação de alvenaria que são, ele coloca aqui comumente utilizados, né? Isso aqui, aqui o que a gente trabalha, pessoal, basicamente os tijolos que a gente tem aqui, que são tijolos comerciais, são aqueles cerâmicos de 6 furos, né? Ó, nós temos o de 2 furos, sendo que o de 2 furos eles são produzidos naquela comunidade que fica ali depois na sua grande maioria depois do Rio Branco. Eles são com um padrão de assentamento que ele tem que ser obrigatoriamente chapeado, ele tem que ser sentado deitado. Mas aqui o que, é que o pessoal coloca? Coloca ele de meia vez, coloca ele em pé. Aí o que é que acontece? Você tem uma parede bem estreita, né? Completamente fora de norma que a gente estabelece, porque a gente estabelece, pode ver nos desenhos, as paredes são sempre de 15 centímetros, ou seja, são 10 centímetros de largura do tijolo, mais 2,5 de um lado, 2,5 do outro, do reboco, ok? Isso o pessoal não obedece, né? Mas, por incrível que pareça, se você for olhar, a resistência daquele tijolo de 2 furos que é vendido lá do outro lado do rio, ele é bem melhor do que do de 6 furos. Nós batalhamos muito, porque a norma, pessoal, não admite de 6 furos, ela admite de 8 furos, né? Então, aqui agora que está começando a ser produzido os tijolos de 8 furos, que são tijolos maiores, né? E com essa variante nova desse produto, vocês têm que ter a questão do rendimento. Você vai ter que calcular quantos tijolos eu preciso para fazer 10 metros quadrados de alvenaria, né? Então, como é que eu faço isso? Pessoal, é só você pegar e botar uma certa quantidade de tijolo no chão, né? Obedecendo a questão do rejunte, né? Ó, e verificar quanto metro quadrado ele cobre. Então, para 1 metro quadrado, você já sabe quantos tijolos vão precisar. Ok? Então, isso aqui, essa disposição, pessoal, o que a gente usa mais é dessa forma aqui, ó. Né, ó, com parede de espelho. Você pode imaginar aquele tijolo de 2 furos que o pessoal faz muro desse jeito, né? Ó. Quando eu preciso de uma certa resistência, eu já mudo, eu já coloco a disposição dessa forma aqui. Vocês vão perceber que nessa disposição a parede ela vai ficar mais larga, então ela vai ter uma certa resistência. Como posso trabalhar dessa forma? Como posso trabalhar dessa forma aqui chapeada, ok?
Então, são várias disposições que vocês têm como fazer. O que eu acho interessante para vocês, já vou combinando, pessoal, quando você vai tomar conta de uma fazenda ou de qualquer empreendimento no meio rural, não custa nada você fazer um acervo da sua fazenda ou do seu local de trabalho, para ver qual é a possibilidade de você ter material para elaborar o material de construção que você vai utilizar. Será que eu tenho um local bom de barro para construir um solo cimento, um tijolo de solo cimento? Ou posso fazer adobe? Ou posso trabalhar com taipa, que também é um processo bem interessante de vedação? E é bem legal a gente falar sobre isso, porque vocês podem trabalhar com até na construção de casas feita com taipa. Ah, professor, mas aquilo é muito feio, fica parecendo uma favela. Não, não é feio, né? O problema é você não utilizar tecnologias para taipa de forma que a taipa é uma vedação igual à parede. Então você vai olhar, se tem casos que a taipa é tão bem feita que o cara não sabe que ali é uma taipa. Ele vai dizer, rapaz, que parede é essa? Que tijolo é esse? Não, isso aí é taipa. Vixe, maneiro. O pessoal já tem uma certa discriminação. Da mesma forma que a gente vai ver com relação a telhado. Nós temos na fazenda madeira suficiente para a gente trabalhar com cavaco, né? Cavaco, quem não sabe, são telhas feitas de pedaços de madeira, ok? A gente tem excesso de madeira. Não vou dizer madeira que você vai arrancar uma árvore para fazer isso, não, mas na região desmatada tem toras de árvore lá que você poderia trabalhar com ela. Aquela madeira que está lá numa tora de árvore, você pode, eu queria fazer uma casa coberta com cavaco, que é um material muito interessante, porque é madeira, e a madeira é isolante térmico. Então as casas cobertas com cavaco, as casas cobertas com palha, têm um conforto térmico melhor do que casas cobertas com telha de amianto, beleza? Telha, não vou dizer amianto, e depois a gente vai falar sobre telha, eu vou explicar o que é telha de amianto, o que é telha fibrocimento. Então, com telha de fibrocimento. Hoje é proibido você ter telha com amianto, ok? Tipos de paredes, então isso aqui são vários tipos, vocês podem manipular da forma que você quiser, de forma que você tenha uma parede, né? Ó, sempre lembrando de não ter coincidência no rejunte dos tijolos, né? Ó, então esse rejunte aqui não pode casar aqui, mesma forma nessa disposição. Então, tendo esse cuidado, você pode elaborar qualquer tipo de disposição para a sua parede. Ok, pessoal? Aí aqui eu tenho a questão dos cuidados na execução. O tijolo deve ser molhado. Ok, vamos discutir. Pessoal, o tijolo deve ser molhado, ou seja, ele deve estar numa umidade tal, de forma que quando você coloca a argamassa, ele não chupe a água que está naquela argamassa. Por quê? Porque a argamassa ali, pessoal, é um processo químico. E por ser um processo químico, um dos elementos necessários para haver essa reação química é a água. Ou seja, a resistência da argamassa, a resistência do concreto está muito relacionado com o teor de água. Se você coloca um tijolo muito seco e você, quando coloca a argamassa, ele chupa, que o pessoal diz, seca rápido, calma. Você pode estar diminuindo a resistência daquela argamassa, porque a reação começa a partir do momento que você faz um concreto e faz uma argamassa, a partir do momento que você acrescenta a água, pessoal, aquilo já está começando a reagir. E você tem um certo tempo para poder trabalhar com aquela massa. Tem gente que faz a massa todinha, por dia todinho de trabalho, ou seja, você começa a sentar tijolo de 7 horas da manhã, de 4 horas você ainda está sentando com a mesma argamassa. Aquela argamassa já perdeu grande parte da sua capacidade de resistência. Por quê? Porque quando você acrescenta água na argamassa, você tem até 3 horas para assentar os tijolos. Então você só vai fazer a argamassa necessária para fazer aquele tijolo. Quando estiver perto de acabar a argamassa, o seu auxiliar vai lá. O seu não, que você não é pedreiro, né? O auxiliar do pedreiro vai lá e começa uma outra argamassa.
É isso que a gente tem que ter cuidado com a questão do tijolo ele ser molhado, porque se você colocar ele muito seco, ele vai chupar a água da argamassa. Aí você vai ter uma interferência na resistência dessa argamassa. Beleza? A mesma coisa com o concreto. Quando você concreta uma laje, não é chegar. Tem gente que diz: opa, amanhã já está tudo sequinho. Não é para estar tudo seco, não. Da mesma forma, o concreto precisa da água. Então, para ele ter a cura, que chegue naquela resistência que você estabeleceu, você sempre tem que ficar molhando, de forma que não falte água para essa reação química, né? Então você tem que passar uns 7 a 14 dias fazendo a cura do concreto, ou seja, molhando e não deixando esse elemento estrutural que você concretou seco. Da mesma forma o tijolo. Lembrando também, pessoal, que você também não pode trabalhar com o tijolo muito molhado. Tá entendendo? Por quê? Porque ele fica muito pesado. E quando ele fica muito pesado, na hora que você coloca ele em cima de uma argamassa, ele, pelo peso, você não consegue ter um controle com relação à disposição dele. E como ele tem um excesso de água, a argamassa ela vai demorar um pouco a ficar durinha. E perceba que o processo de construção de alvenaria ele é contínuo. Você faz uma fileira de tijolo e você só vai sentar a próxima quando você perceber que está aquele tijolo da primeira de forma fixa, parado, tá entendendo? Se você trabalhar com tijolo muito úmido, esse tempo vai ter que aumentar e você vai perder dinheiro, se você for o dono da construtora, com um cara que não está conseguindo sentar os tijolos porque ele está muito úmido. Então a argamassa não está conseguindo secar de forma e no tempo que você imagina para aquele tijolo ficar fixo, para você poder sentar uma outra fileira em cima dele. Ok? Perfeito prumo e nível na disposição das diversas fiadas, ou seja, você vai, né? Tem várias formas de você construir. Tem gente que trabalha com extremidade e trabalha com a outra extremidade, beleza, colocando o que? O prumo, obviamente, e com a mangueira de nível, medindo o nível de cada tijolo, beleza? Ah, professor, mas se o terreno não for na horizontal, obviamente a fileira do tijolo continua no mesmo nível, beleza? Qual vai ser a disposição no final? Aí você vai ver de acordo com a arquitetura que está estabelecida para aquela edificação. Ok, pessoal? Desencontro das juntas de armação, que isso aqui é o que é importante, né? Porque você não pode colocar a resistência com responsabilidade na argamassa. A resistência lá está no tijolo. Se você colocar as juntas de amarração tudo coincidindo, você vai colocar a responsabilidade na argamassa, que não é responsabilidade dela. Algumas observações que eu coloquei aqui, ó, escolha de boa qualidade no mercado local, ou seja, você vai escolher um tijolo de boa qualidade, né? Lembrando que tijolo é uma peça que você pode confeccionar lá na sua fazenda, né? Existem vários tipos de tijolo: tijolo maciço, tijolo adobe, que é um tijolo cru, não vai nem para o forno, o tijolo com solo cimento, o tijolo agora esqueci o nome do besouro que fica comendo a madeira, né, de cupim, né? Você pode ver que a grande maioria das casas mais antigas em Boa Vista, os tijolos que foram confeccionados com ela foram com piseiros, né? Porque o ligante que a gente utilizava aqui era, como a gente é longe do mar, é o cupizeiro. Se você pegar o cupizeiro, macerar ele e fazer um tijolo, ele fica rígido. Tá entendendo? Não sei se vocês já perceberam que o compizeiro mesmo, o local onde o cupim faz a sua casa, ele tem uma resistência maior do que o solo. Então, devido àquela baba que o cupim fica fechando e abrindo aqueles dutos, ok? Professor, e na região de praia, qual era o ligante que o pessoal utilizava? Pessoal, estou dizendo isso há 1.200, 1.300, 1.300, Brasil não era nem em 1.600, 1.700, 1.800. Já na região litorânea, naquele tempo não existia cimento, o ligante que usava-se era a banha da baleia, né? O óleo da baleia. O Forte do Reis Magos, lá em Natal, ele foi todo construído em taipa com banha de baleia como ligante.
Então tem essa coisa bastante interessante com relação ao cupinzeiro, né? Que você pode fazer tijolos com ele sim. Tem até arquitetura com o cupinzeiro, né? Que eu vou mostrar, posso até mostrar vídeos também para vocês perceberem esses materiais alternativos que estão abundantes onde vocês vão trabalhar e que vocês passam desapercebido, né? E se você trabalhar com arquitetura sustentável, né, e ecoarquitetura, tem muita coisa interessante para vocês verem, né, ó. Proteção dos tijolos no período chuvoso, isso aqui você tem que ter cuidado, né, não deixar os tijolos desprotegidos quando chover, porque se ele ficar muito úmido, você vai ter problema no processo de assentamento. E também, se demorar muito tempo e ele ficar sujeito a sol e chuva, ele vai se deteriorar, né? É que nem alimento, tem um prazo de validade. Então, o tijolo, o melhor local que ele tem para ser guardado é assentado já na sua paredezinha, né? Necessário sempre a aplicação do chapisco, né? É interessante que vocês coloquem isso. Então, tem que colocar o chapisco para poder proteger. E se eu for trabalhar com o reboco, uma forma de você garantir uma boa fixação do reboco e do embolso, né, pessoal? Na construção tem duas coisas diferentes, o reboco, né, e o embolso. Somando os dois, você tem o nosso reboco, que é um só. Mas por que isso é diferente, pessoal? Sabe por que você tem essa diferença em São Paulo, que a gente chama de reboco paulista? Primeiro se faz o embolso, depois se faz o reboco, porque lá a areia fina é muito caro mesmo. A areia fina ela é colhida na praia, no litoral de São Paulo, é levado lá para o Baixo Tietê, para aquelas usinas hidrelétricas lá, é lavada para tirar o sal, depois volta para São Paulo. Você compra uma carrada de areia fina, é R$ 1.500, já que areia fina, R$ 300 você compra uma carrada. Ok? Então essa discrepância fez com que você usasse a areia grossa, que é mais barata. Então você faz 2 centímetros de areia grossa, depois você faz meio centímetro somente com areia fina para ser o reboco. É como se você tivesse fazendo emassando, né, a parede. Ok? Então, necessária a aplicação de chapisco. Isso aqui, pessoal, sempre, mesmo que você não vai rebocar, professor, é só um tanque de um saleiro, de um coxo, passe um chapisco, né? Pega um cimento, faça uma gororoba com um pouquinho de areia e fique chapiscando para proteger. Ou seja, aquele, mesmo sendo uma edificação de coisa simples, com o chapisco ela vai durar mais tempo. E queira ou não queira, você vai gastar dinheiro com isso. Então é melhor que dure mais tempo do que uma coisa que na próxima chuva vai se desmanchar. Ok? E toda a vida, pessoal, nesse caso a gente está falando de tijolos, na hora que você vai orçar, o transporte do mesmo dentro da obra ele tem que ser calculado. Você chega com o caminhão na obra, bota no local, e essa obra é de 3 andares. Então, na hora do orçamento, você vai dizer quanto é que eu vou pagar para o ajudante levar o milheiro, os tijolos para a parte térrea, que é um preço no Sinap, né? Utilizando carrinho de mão, um jerico, alguma coisa desse tipo, ou na própria mão, ou para o primeiro andar. Então, isso aqui vocês têm que orçar, beleza, para na hora de você for fazer o orçamento. Ou seja, esse transporte que eu estou colocando aqui não é o transporte de você trazer lá da olaria para a sua obra, não. Lembrando que você vai ter que orçar também a questão do frete. Ou seja, se você trabalha numa fazenda e ela está a 100 km da cidade, você vai ter que pagar esse frete. Então isso tem que estar também no orçamento. Estou falando na questão do transporte dentro interno da obra. Ok, pessoal? Então isso é interessante. Outra coisa que eu gostaria muito de vocês trabalhassem é quantificar a quantidade de tijolo de forma correta, de forma que não tenha sobra. Então você vai fazer uma obra na sua casa, aí o pedreiro diz: me dê 2 milhões de tijolos. Você sai lá e compra 2 milhões de tijolos. O cara só infeliz só usa 500 tijolos. Aí você fica com 1.500 tijolos lá, juntando barata, rato, cobra, tá entendendo? Centopeia. Então
a quantidade de tijolo tem que ser suficiente para aquela obra. Então você vai quantificar o quanto você vai gastar na questão de vedação, o quanto você vai gastar na questão da fossa séptica, se for feito em alvenaria. Então todas as obras com tijolo você quantifica, mede a área de construída e você vai, de acordo com o rendimento daquele tijolo, já vai definir a quantidade de tijolo que você, de forma que se sobrar só seja 100 tijolos, porque aí dá para você fazer uma churrasqueira para inaugurar a obra, né? Mas não exagere na compra de tijolo. Ah, professor, porque eu vou fazer uma puxadinha aqui daqui a uns 3 anos. Aí 3 anos você infelizmente a gente não come barata, porque o que vocês vão juntar de barata, né, ó, se a gente comer seria até interessante, né, ó. Paredes com blocos de concreto, né, ó, pessoal? Aqui é o que a gente falou, o bloco de concreto, ele pode ser estrutural como não, tá entendendo? Porque uma alvenaria estrutural, você compra o bloco de acordo com a resistência. Então existe o bloco de 5 megapascal, de 10 megapascal, de 20, 15, 40. Então não tem nada a ver. Aqui é o bloco feito de concreto. Beleza? Não é os blocos estruturais. Pode até ser, né? Vantagem: peso menor, né? Ó, aí eu fiquei questionando peso menor, né? Isso é relativo, né? Ó, porque neste caso ele vai ter um peso menor se não ocorrer a necessidade de você trabalhar com um reboco. Beleza? Então eu fiquei um pouquinho desconfiado com relação a essa afirmação, mas vamos para frente. Menor tempo de assentamento e revestimento, economizando mão de obra. E realmente é, mas note que isso aqui eu também fiquei em dúvida com relação de paredes com bloco de concreto, que já é a parede mesmo, não é o acabamento, tá entendendo? Ou seja, o reboco, essa coisa toda. Então, realmente ele gasta menos tempo, a produtividade é muito grande. Quando você assenta um bloco daquele, menino, quase a parede toda. Então isso aqui é importante. Muito embora os pedreiros não gostam muito devido ao peso, né? Porque ele é muito pesado. O cara acaba o expediente com o braço que não aguenta nem, não. Menor consumo de argamassa de assentamento e melhor acabamento e uniformidade. Então eu creio que essa parede é uma parede toda ela feita de bloco de concreto, né? Sem o revestimento, sem a necessidade do reboco, né? Desvantagem: não permite corte para dividi-los. Ok, isso aqui, pessoal, essa desvantagem não permite cortes para dividi-los. Você não pode quebrar o bloco para encaixar. Mas isso aqui, ele só é uma desvantagem, por quê? Porque vocês não seguiram, na hora que construíram, na hora que planejaram, na hora que fizeram o projeto para esses blocos, não trabalharam com a dimensão exata para você não precisar quebrar os blocos. E você pode fazer isso. Tem hoje os blocos que, além de você sentar, você ainda tem o espaço, como se fosse um gabarito, que você coloca os espaçamentos tudo bem bonitinho. E na hora que você vai fazer o projeto, pessoal, você já coloca a parede como sendo o quê? Um corte do bloco. Então não tem como dar errado. Então essa questão do corte, ela vai deixar de ser uma desvantagem quando você obedece o tamanho dos blocos na hora de confeccionar os projetos. Ou seja, a parede numa planta baixa é aquela parede, né? Aqui você vai desenhar os blocos, um juntinho com o outro, de forma, ó, isso aqui eu vou precisar de tantos blocos. Ou seja, o limitador do seu espaço vai ser os blocos, e não o bem querer seu. Não, se eu quero isso aqui de 3 metros, mais de 3 metros, vou ter que cortar um bloco. Faça 3 metros e 4 centímetros, aí a gente não corta. Aí beleza, você vai colocar uma parede de 3 metros e 4 centímetros. Beleza, pessoal? Geralmente nas espaletas e arremates do vão são necessários tijolos comuns, né? Ó, aí você aqui você já está misturando bloco de concreto com tijolo cerâmico. Não é legal, né? A estética só se você fizer o acabamento.
Então você pode trabalhar com a parte de blocos e depois trabalhar com tijolo comum. Sendo que na questão das dimensões, pessoal, você tem uma discrepância muito grande. Os tijolos, ele tem uma dimensão, vamos dizer assim, não coincidente com os blocos. Então, essa questão do acabamento é que vocês têm que verificar. Difícil de se trabalhar nas aberturas e rasgos para embutimento de canos e conduítes. Isso aqui, pessoal, já existe tecnologia que os blocos já vêm para colocar a caixa de tomada para embutir, para colocar os conduítes, né? Ó, então, isso aqui já é. Os caras foram tão espertos que você já compra os blocos com a caixinha para colocar um armador de rede. Isso já foi, os cabas já pensaram e você consegue. Agora fica muito complicado, né? Porque você não tem como, mas a empresa te fornece. Ó, isso aqui você vai utilizar quando descer o conduíte de eletricidade. Isso aqui você vai utilizar quando descer o cano de água, tá entendendo? Então hoje já tem, e também já tem sistema que você vai lá e quebra o bloco naquele local. Isso aqui já está bem eficiente, né? Pessoal, tem muito aspecto construtivo com blocos, né? Hoje estão produzindo até casas com impressora, Eu vou procurar na internet, vou mandar para vocês uma casa sendo construída por uma impressora. Não, eu acaba construir a casa todinha na impressora, né? E isso aqui, a China é só o que existe. Nos dias de chuva aparece no painel de alvenaria externa o desenho dos blocos, né? Isso ocorre devido à absorção da argamassa e assentamento ser diferente dos dois blocos. Ou seja, quando você tem uma parede toda feita que quando chove você começa a ver a junta do tijolo mais úmida do que o tijolo. Então você fica o desenho de toda, né? Isso aqui é uma questão que ou vocês vão colocar uma substância que seja impermeabilizante na questão do reboco, né, que seria interessante, ou mais esteticamente isso aqui fica feio, mas quando você coloca uma tinta de boa qualidade que faz o selamento da parede, isso aqui não consegue aparecer, né? Então tem várias formas de você combater essa situação. Beleza, pessoal? Como já está uma aula bem longa, vamos acabar aqui e vamos para a próxima aula, que vai ser a questão do cunhamento, né? Ou seja, você vai trabalhar com a vedação da parede entre elementos estruturais, nesse caso aqui o pilar, ó, e as vigas. Beleza? Então vamos deixar para a próxima aula. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Fui!